E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação. E hoje nós vamos continuar com as estruturas de repetição. Hoje vamos falar sobre o comando do while. Na última aula nós vimos o que são estruturas de repetição e nós vimos o comando while. O comando do while ele é fácil de entender quando a gente já entendeu o comando while, porque ele traz, né, algumas características diferentes do comando while, mas também tem algumas coisas em comum com ele. Vamos lá. Esse comando do while, para a gente falar dele, né, a gente tem que falar da diferença do comando do while para o comando while, que a principal diferença entre eles é o comando while tinha uma condição no início e o comando do while ele tem a condição no final. Vamos lá então, essa é a primeira diferença e nós vamos ver logo com um exemplo. Então vamos lá. Ó. Vamos falar primeiro daquilo que a gente já conhece. Vamos falar do comando while. Vamos fazer aquele programa que escreve meu nome na tela 10 vezes. Então, eu vou fazer assim, ó, variável i começa com 0, o mesmo exemplo que nós vimos na última aula, né? Vou fazer enquanto, o comando while mesmo, né? Enquanto, e eu vou colocar, minha condição vai ser repetido, enquanto a minha variável i for menor que 10, aqui dentro, eu vou exibir na tela a palavra Fernando, e eu vou fazer aqui um incremento na variável i, vou aumentar ela em 1, certo? Até agora, nada de novo, nós vimos na última aula esse procedimento exibe meu nome na tela 10 vezes. Agora, pessoal, vamos lá. O comando novo que nós temos para hoje é o comando do while. Então, eu uso a palavra do, vamos lá, ó. Uso a palavra do, abro as chaves, fecho as chaves. Aqui na frente das chaves, eu coloco a palavra while. E aqui dentro, eu coloco a minha condição. E aí percebam logo de cara a diferença, né? No comando while, a condição era feita no início. No comando do while, a condição é colocada no final do comando. E aqui na frente, eu tenho um ponto e vírgula. Então, o jeito de escrever o comando do while é esse. Observem, ele abre um bloco. Então, como ele abre um bloco, comandos que eu precisar colocar dentro do while vai ficar também indentado um pouquinho mais para dentro aqui, ó, igual o comando while, mesma regra, certo, pessoal? E aqui vamos fazer aqui, ó, uma adaptação aqui embaixo. Eu quero escrever agora a palavra Marcos aqui embaixo 10 vezes na tela. A lógica é a mesma. Então, aqui, ó, a variável i está lá em cima, né? Eu vou fazer agora o seguinte, ó, a variável i agora recebe 0. Aqui dentro eu vou escrever na tela a palavra Marcos. Vou escrever na tela a palavra Marcos e vou fazer um i++. Então, observe, um processo é bem parecido com o outro. A diferença é que a condição fica no final. E aqui eu vou colocar a minha condição de executar. Eu vou fazer, a leitura é, eu vou fazer isso, esse conjunto de comandos, enquanto a minha variável i for menor do que 10. Então, gente, bem parecido, né? Processo bem parecido, a diferença é que a condição passou para o final. Vamos testar esse código aqui? Pressionei F11 e olhem aqui, ó. O programa escreveu na tela 10 vezes a palavra Fernando. Esse processo aqui foi feito pelo primeiro laço de repetição, o comando while. E o programa exibiu na tela 10 vezes a palavra Marcos. Isso aqui foi feito pelo laço de repetição do while. Certo, gente? Então, de cara, a gente percebe a primeira diferença entre as duas estruturas de repetição é o posicionamento da minha condição. E, da mesma forma, né, temos aqui, né, como a gente tinha falado na última aula, toda estrutura de repetição tem aquelas 3 características, que são a inicialização. Então, aqui eu tenho a minha inicialização. Inicialização está aqui. Eu tenho aqui a minha condição, que agora está no final, né? A minha condição para execução da minha repetição, do meu loop. A condição. E eu tenho aqui o meu passo iterativo, que vai garantir que em algum momento a minha repetição vai parar. Certo? Então, aqui eu vou colocar que é o passo iterativo.
Nesse caso, né, um incremento na variável. Estou somando 1 na variável. Ok, gente. Os mesmos problemas que poderiam acontecer com o comando while, né, podem acontecer com o comando do while também. Ou seja, a gente viu na aula passada que é possível que se eu coloque uma condição errada, ou talvez colocar uma inicialização errada, ou colocar um passo iterativo de forma errada, pode ser que meu programa caia numa situação de loop infinito, uma repetição que nunca para. Então, vamos simular essa situação aqui. Vamos pensar, ó, a minha variável i está começando com 0. Eu estou repetindo enquanto i for menor que 10. Suponha que, por acaso, eu errasse aqui na minha condição aqui, e ao invés de fazer o i++, eu fizesse o i menos menos. O que iria acontecer nesse código aqui? Vamos analisar. A variável i começou com 0. E aí, ele começa exibindo a palavra Marcos, ele começa tirando 1 da variável i, e ele pergunta, i é menor que 10? Bom, ela era 0. Quando eu tirei 1 dela, ela passou a ser menos 1. Menos 1 é menor que 10. Então, ele continua repetindo. Da próxima vez, ele escreve Marcos e a variável i vai passar a ser menos 2. E menos 2 vai continuar sendo menor que 10. Ele volta, repete, e ele fica nesse processo, nessa repetição aqui, com i sempre negativo, né? E o número negativo sempre vai ser menor que 10. O que vai acontecer com esse programa? Ele vai ficar repetindo indeterminadamente e teremos aqui também uma situação de um loop infinito. Vamos testar esse código aqui, então. Vou pressionar F11 e vamos observar. Aqui o programa, né, até agora, né, está escrevendo a palavra Marcos várias vezes aqui para mim. E o segundo loop, né, não parou. O primeiro passou 10 vezes, mas o segundo laço de repetição está executando até agora. Eu vou fechar aqui o programa. Ok. Última diferença que a gente tem entre o comando while e o comando do while é em relação à garantia da execução do bloco. A gente viu na última aula que, vamos olhar para esse comando while aqui, vamos relembrar. A gente viu que dependendo, eu vou até tirar essa parte aqui do código aqui, vamos deixar só essa parte aqui de cima, para ficar mais simples. A gente viu que dependendo da condição que eu colocasse aqui em cima, pode ser que esse bloco de códigos aqui não seja executado nenhuma vez. É isso que a gente falou. Então, aqui, ó, do jeito que está esse código, se eu testar, ele exibe meu nome na tela 10 vezes. Ok? Só que, pensem comigo, se essa minha condição estiver errada na primeira vez, se essa condição for falsa na primeira iteração, olhem aqui, ó, vou colocar a minha repetição vai ser executada, vou colocar uma condição assim, enquanto i for diferente de 0. E olhem aqui nesse código. Ó. I começou com 0, enquanto i for diferente de 0, ele executa. Só que o i é 0, e de cara ele vai perguntar, 0 é diferente de 0? Não é. A expressão dá falso e, nesse caso, esse bloco aqui não é executado nenhuma vez, pessoal. Se eu testar o meu código, olhem aqui, ele não vai exibir nada na tela. Agora, vamos olhar para o comando do while. Eu vou modificar esse código aqui um pouquinho. Então, eu vou colocar assim, do. Então, eu vou colocar do. E aqui embaixo, eu vou colocar a minha condição aqui, ó. Enquanto i for, vou colocar enquanto i for menor do que 0. Também vai ser uma situação falsa. Vamos lá. Ó. Pense comigo, nesse código aqui. Como que esse código vai executar? Bom, a variável i começa com 0. E o programa, observe, ó, mesmo essa expressão aqui, analisando se o i é menor que 0, o programa começa não é pela condição, o programa começa pelo bloco do. Então, o que ele vai fazer nesse caso, quando chegarmos nessa estrutura de repetição? O programa já vai começar sem analisar condição nenhuma. Vai começar exibindo na tela a palavra Fernando e já vai começar somando 1 na variável i. Então, a palavra Fernando vai ser escrita na tela uma vez e a variável i, que era 0, vai passar a ser 1 nesse ponto aqui. E aí o programa vai perguntar aqui, ó, 1 é menor que 0? Não é. E aí, como essa expressão deu falso, deu valor falso, o que vai acontecer? A repetição vai parar. Mas não interessa para a gente essa expressão, se vai dar verdadeiro ou falso da primeira vez. Esse bloco aqui foi executado pelo menos uma vez.
E aí essa também é uma das principais diferenças entre os dois comandos, certo? No comando while, pode ser que o bloco não seja executado nenhuma vez. No comando do while, eu tenho a garantia que o bloco vai ser executado pelo menos uma vez. Ok, gente? Vamos lá. Então foi isso, né, que a gente tinha para hoje. Assim, vimos, né, a diferença do comando while para o comando do while. Ele também é usado em situações de término indefinido, tá, pessoal? Assim como o comando while, mas ele também pode ser usado em situações de término definido. Nós vimos, né, na aula passada sobre o while, o que é uma repetição de término indefinido, o que é uma repetição de término definido. Então, o comando do while tem a mesma aplicação que o comando while, certo? Mas pode, né, como a gente falou também, a palavra geralmente está aqui, né? Então ele pode ser usado também para as duas situações, tanto definido quanto indefinido. Uma garantia que a gente tem é que o bloco do comando do while é executado pelo menos uma vez e ainda tem os mesmos elementos que a gente viu no comando while e que vai ter também em toda a estrutura de repetição que nós estudarmos por aqui. Ok, gente? Então, por enquanto, né, é isso que eu tinha para vocês hoje falando sobre o comando do while. É importante que antes da gente passar para a próxima aula, na próxima aula nós vamos falar sobre mais uma estrutura de repetição, um outro comando. É importante que antes que a gente avance, a gente pare por aqui, a gente tente escrever alguns códigos usando o comando while, usando o comando do while, a gente faça alguns testes, a gente escreve um código e tenta imaginar qual seria a saída que esse programa daria. E aí a gente compila, executa e observa se realmente a gente está compreendendo, né, a dinâmica do comando. E aí, assim que tiverem ok, aí a gente vai passar para a próxima aula e vai seguindo aí com os nossos estudos. Ok? E assim, se por acaso até agora alguma coisa não estiver claro, fiquem tranquilos. Em algum momento, assim que a gente passar pelo estudo dessas estruturas, nós vamos começar a resolver alguns exercícios e aí as coisas vão ficando mais claras para a gente. Nós vamos ver um pouquinho das aplicações, ver como que isso é utilizado, né, de fato. Ok? Então, obrigado, gente. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.